O mar é poderoso. Quando eu voltei de Portugal em maio de 2023, depois de 2 semanas acompanhando as apresentações da Milagres do Coração por todo Portugal, do norte a sul, eu voltei com a certeza de que um oceano separa 2 países, de que Portugal é dividido por um grande mar, são 2 continentes diferentes. Mas há um Deus que usa mares para fazer coisas grandiosas. É no Palácio Apostólico, na residência oficial do Papa, que existe a Capela Sistina. Já deve ter ouvido falar, ela é famosa principalmente por seus afrescos pintados por um dos maiores artistas da Renascença. É no teto, na abóbada, que estão os famosos afrescos de Michelangelo, pintado entre 1508 e 1512. Quando você entra, uma imagem chama a atenção. É uma figura musculosa, posicionada na última parte do teto. É Jonas, sentado com um peixe lhe mordendo a coxa. Com a cabeça inclinada para trás, ele contempla pinturas que vão do relato da criação até o sacrifício de Noé, o grande dilúvio e o retrato de Noé bêbado em sua tenda. Conscientemente ou não, Michelangelo traz uma mensagem muito forte ao colocar a história de Noé no extremo oposto da história de Jonas. Há uma relação de oposição ali, ainda que um tanto alegórica, entre Jonas e Noé. Enquanto Noé se figura como o único justo em um tempo de pecado, Jonas se mostra como um profeta em rota de fuga, rodeado de homens ímpios que, ao contrário do que ocorre no episódio de Noé, exercem misericórdia e buscam ao Senhor no fim da sua história. Noé cria um lugar capaz de proteger os homens da violência das águas, enquanto Jonas cria violência nas águas, pondo em risco o barco que o abrigava. Noé salva animais, enquanto Jonas é salvo por um animal. O nome Jonas, no hebraico, significa literalmente pomba, e evoca algo da experiência de Noé, quando em Gênesis 8, Noé solta uma pomba e ela não encontra um lugar onde pousar, então ele entende que o dilúvio está acontecendo. É depois de 7 dias, na segunda tentativa, que a pomba volta com uma folha de oliveira no bico, indicando que as águas já estavam baixando. A terceira vez, 7 dias mais tarde, a pomba não retorna à arca, o que diz a Noé que as águas já baixaram. Jonas também está relacionado com um dilúvio. Ele afunda nas águas, ele é lançado ao mar e ele sofre de um dilúvio moral. A arca que o protege é, na verdade, o ventre de um grande animal marinho. Jonas, que deveria ter se afogado como todos os infiéis do tempo de Noé, é resgatado pela força de um animal que é enviado pelo próprio Deus. O que lembra Deus enviando animais para Noé. O Deus que exerceu a sua soberania sobre os animais na destruição de toda a terra, tomada pelo pecado, é o mesmo Deus que exerce mais uma vez a sua soberania sobre aquele animal específico, a fim de poupar Jonas, que, coberto pelas águas, sucumbe sob o peso do pecado. No fim do primeiro capítulo de Jonas, no versículo 17, e no começo do segundo capítulo, no versículo 1, nós lemos: o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Então, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Há 4 coisas interessantes que o mar nos ensina aqui. Primeiro, nós temos um relato de obediência no fundo do mar. Você sabe da história de Jonas, ele já foi citado aqui no sermão anterior ao meu. Jonas é um profeta que foge de Deus. Deus fala com Jonas, pede que ele vá pregar o evangelho até Nínive, e Jonas desaparece, foge, tenta ir para o extremo oposto, sai da sua região onde mora Gat-Hefer, desce para a área de Jope, encontra um navio que vai para Tarsis, que é o extremo oposto da região da Síria, onde ele deveria ir. Uma tempestade cai, Jonas é enviado, é lançado para o mar para morrer. No entanto, o Jonas, que ouve a voz de Deus e foge, se mostra alguém muito menos obediente do que um grande peixe marinho que ouve a voz de Deus e obedece. O texto diz que o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e então o grande peixe engole Jonas. Jonas foi até o fundo do mar, onde o peixe o engole. Parecia ter sido o fim da vida desse profeta, mas diante da sua morte iminente, Jonas ora. O Deus que o impede de ir a Tarsis é o mesmo Deus que impede a sua morte. Deus já havia preparado o peixe. Não se tratava de um ato aleatório. Nós estamos diante de um milagre, além da explicação humana. A tempestade obedece a Deus, o peixe segue a sua missão de engolir um homem, mas Jonas
ainda quer fugir. Deus usa a obediência de gentios num barco e a força de uma tempestade, a grandeza de um animal para constranger Jonas. É interessante o papel que animais exercem aqui nesse livro. A gente tem um peixe, nós temos um verme, todos obedecendo a Deus, enquanto Jonas desobedece. Jonas vai aprender a obediência no fundo do mar. Foi Charles Spurgeon quem disse que nem os peixes têm livre-arbítrio. É confortante saber que Deus é soberano e maravilhoso ao ponto de não respeitar as nossas vontades. Deus é soberano, por amor e misericórdia, Ele não permite que nós tenhamos a satisfação de todos os nossos quereres. Ele não dá para Jonas o que ele deseja, que é fugir. Jonas queria tirar Deus da jogada, mas Deus se coloca na jogada e vai ao extremo de preparar o animal marinho para engolir aquele homem, a fim de que a sua vontade soberana fosse cumprida e que a vontade de Jonas não fosse respeitada. Perdão. Muitos dizem que Deus é educado, que Deus respeita as nossas vontades, e se você não der a chave na mão de Deus, não vai dar certo. Um desses famosos coachings teológicos que existe no Brasil diz que Deus escreve a sua história, mas você tem a borracha que pode apagar os planos de Deus. Irmãos, graças a Deus, eu não tenho borracha nenhuma. Deus não respeitou a vontade de Jonas. Porque um pai amoroso não respeita todas as vontades de seus filhos. Eu tenho 2 crianças, Bernardo tem 1 ano e meio, Catarina tem 5 anos, e eu os garanto, a vontade dos meus filhos as mataria. Se eu fizesse tudo que a Catarina quer, se eu desse tudo o que o Bernardo quer, meus 2 filhos estariam mortos. Porque eles não têm noção do perigo que a vida dá. O Bernardo sobe na mesa, eu estou na sala fazendo uma coisa, ele olha para mim e diz: 1, 2, já! E pula! E eu me vire para segurar. Eu disse para eles, eu vou deixar ele cair uma vez, para ele saber que dói. E até agora eu estou segurando, quem está se lascando sou eu. Sabe o que Deus faz? Deus, às vezes, deixa a gente cair para a gente saber que dói. Mas de uma forma em que Ele garante que a gente não vai bater a cabecinha. Há um Deus que permite que a gente se afogue no fundo do mar. Há um Deus que permite que a gente vá para dentro do oceano e que a gente seja engolido por animais marinhos. Para que nós possamos saber que se afogar longe da presença do soberano tiraria de nós a existência. Não dá para viver longe dele. E o maior presente que ele nos dá como filhos é não nos entregar às nossas próprias vontades. Romanos capítulo 1 vai dizer que o que Deus faz com os ímpios é entregá-los às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos. Quando eu era mais novo, eu tentava soltar pipa. Como é que chama isso em Portugal? Raia, pipa, pela papagaio, muito bem. Eu nunca fui muito bom nisso. Mas os amigos diziam: Iago, você não está conseguindo soltar o papagaio porque você não está dando linha o bastante. Você tem que dar linha. Que era basicamente afrouxar a mão que segurava a linha para deixar a pipa aí. Mas se você desse linha demais, ela ia embora. O que Deus faz com o ímpio é dar linha. É dar linha até que ele seja levado pelo vento. É deixar ele cair quantas vezes ele quiser se jogar no fundo do mar. Você quer fugir de Deus? Saiba, você vai se afogar. Eu não consigo segurar todos os filhos dos outros que pulam de seus sofás. Mas o Deus que ama os seus filhos é o Deus que restringe a vontade dos seus filhos e que lhes ensina a obediência, muitas vezes no fundo do oceano. Tempestades acontecem a todo momento da vida. O salmista diz no Salmo 148: desde a terra, louvem o Senhor, louvem-no, monstros marinhos e todos os abismos. Há um Deus que nos coloca nos abismos, justamente para a gente encontrar no abismo o lugar de louvor e de adoração. Somos jogados em poços profundos, muitas vezes engolidos por feras do mar. E nem sempre conseguimos ver nisso o amor de Deus. Nem sempre conseguimos perceber que algumas intempéries da natureza nada mais são que ações de Deus para nos mostrar a sua misericórdia, a fim de que possamos aprender a obediência. Deus queria mostrar a Jonas a necessidade de obedecer. Tudo dá errado ao redor de Jonas, porque Deus quer dar para Jonas o que é certo. Para Jonas era mais fácil fugir ou morrer, mas Deus faz o mais difícil. Deus tratou o coração de quem queria se afastar dele. Eu posso imaginar Jonas no fundo do mar,
pensando que morreria ali. E já pronto para morrer, ele encontra então uma grande bocarra com dentes afiados se abrindo diante dele. Um animal capaz de engolir um homem inteiro, devia ser gigantesco. Medo e terror talvez não permitissem que Jonas percebesse que aquilo se tratava da sua salvação. Deus está usando algo amedrontador para salvar Jonas e para trazer Jonas à obediência. O poeta James Reeves escreveu que o mar é um cão faminto. Para Jonas, o mar era um Deus com fome de arrependimento. A boca do peixe não era um mero cão, era um Deus mastigando os pecados de Jonas. Às vezes, o Senhor tem a intenção de nos colocar de joelhos para nos afastar dos pecados com os quais já nos apegamos. Deus não quer a nossa destruição. Deus quer a nossa transformação. E Ele nos transforma, muitas vezes, nos momentos em que Ele tira o fôlego de nós. Mas nós tememos o mar. Nós tememos os momentos de dificuldade. Nós fugimos da dor. E no primeiro momento em que Deus nos coloca diante dos grandes oceanos da vida, a gente simplesmente abandona a fé e descrê. A gente não vê graça em ser devorado pela vida que Deus coloca diante de nós. Uma banda de rock italiana chamada Maneskin tem uma música chamada Coraline. Lá pelas tantas, eles falam dessa jovem Coraline que provavelmente sofre de medo e ansiedade para desbravar a vida. Por causa de suas dores externas e internas, ela se sente empancada. E a certa altura, o vocalista canta que Coraline quer o mar, mas ela tem medo da água. Talvez o mar esteja dentro dela. A verdade é que o verdadeiro mar que precisa ser acalmado não está lá fora. O mar que precisava ser acalmado era o mar que estava dentro de Jonas. O mar que Deus precisa acalmar não é o mar de uma tempestade externa, onde nós tememos os animais e as bocas para nos devorarem. O mar que nós precisamos de uma intervenção divina para resolver é o mar que se dá na nossa alma diante das chuvas da vida. Porque o que é um céu escuro? O que é uma bocarra animalesca fora? Se nós tivermos a calmaria e a docilidade do perdão dentro de nós. Quando sabemos que há um Deus que nos ensina a obediência, recebemos os oceanos da vida e os afogamentos que Deus nos dá como presentes para ir encontrarmos o nosso lugar de salvação. Se temos obediência no fundo do mar, em segundo lugar, nós temos salvação no fundo do mar. Considere que Deus não usa o peixe só para vencer Jonas, mas também para salvá-lo. O texto diz ainda no verso 17, para que tragasse Jonas. Ele foi literalmente engolido por Deus. Jonas está tentando correr o mais rápido que pode. Jonas queria fugir de Deus. Mas como é que você foge da existência? Jonas se imaginou confortável a bordo de um navio que o levaria para longe de Deus, mas ele se encontra na barriga de um peixe que o conduziria, de fato, para perto de Deus. Em uma de suas obras mais famosas, Ernest Hemingway escreveu O Velho e o Mar, onde ele fala de um pescador idoso que há 85 dias está sem pegar um peixe sequer. Ele passa por muitas lutas na esperança de achar um peixe que o alimente. Em determinado momento, ele luta contra um peixe específico e ele acha que não consegue mais vencer aquela batalha contra o peixe. Ele diz a si mesmo, eu nunca tinha sido derrotado e não sabia como era fácil. E o que me venceu? Nada. Fui longe demais. Foi o que foi. Queridos, é tão fácil sermos derrotados. Basta uma doença, basta um desequilíbrio químico do nosso cérebro, basta alguma frustração, basta provar uma vez de certos materiais viciantes. É muito fácil que a gente seja derrotado. O que é que nos derrota no fim das contas, irmãos? É nada além de irmos longe demais. Às vezes, o que ocorre nas batalhas da vida é que nós somos vencidos porque continuamos tentando ir para longe de Deus. Jonas foi muito longe, acabou derrotado simplesmente porque tentou se afastar do Senhor. E a gente acredita, talvez, que está lutando há muito tempo. A gente acha que não tem mais como voltar atrás. A gente está escondendo os mesmos pecados de novo. A gente já mentiu demais. A gente já escondeu demais. A gente já contou mentira para disfarçar a mentira, que a gente usou para disfarçar a mentira, que usou para disfarçar outra mentira. A gente não confessa, a gente não pede ajuda, porque a gente já se tornou inebriado pela imagem que a gente acredita que os outros devem ter de nós. E a gente vai longe demais. E continua em um sparring contra um Deus que nem se digna a devolver o soco.
Um Deus, para nos vencer, nos engole. E nos engole para nos salvar. Ser engolido foi parte da provação que Deus trouxe a Jonas. Deus, por outro lado, está dizendo a Jonas que ele só morreria se isso lhe fosse permitido. Deus não respeitou nem o suicídio de Jonas. Jonas não tinha controle sequer sobre a própria morte. É maravilhoso que há um Deus cuja misericórdia se manifesta até em nossas más escolhas. Quantos de nós não pensamos em dar cabo da própria vida, mas nos falta coragem? Essa covardia é santidade de Deus para te impedir do pecado. Quantas vezes tentamos agir contra o outro, mas fracassamos no intento? Pensamos, planejamos o pecado, mas na hora de executar nós desistimos. Tudo é Deus controlando a história para nos impedir de agir tola e maldosamente. Esse peixe é um instrumento de Deus que causa temor, mas é também um instrumento de salvação e de vitória de Deus sobre Jonas e sobre nós. Jonas descobre que ser engolido pelo peixe foi um ato de amor. E é verdade, irmãos, que nós não sabemos a intensidade do amor de Deus ao permitir que sejamos tragados por seres monstruosos. Mas fé é isso. Fé é crer que Deus nos ama mesmo quando estamos sendo engolidos. Fé é acreditar que é um Deus que nos salva dos modos mais improváveis. Na dor, no hospital, no desemprego, na doença, no abandono, na traição, na injustiça. Eu tenho um amigo missionário que precisou ser preso para poder ser salvo. Alguns colegas meus, internados em hospitais, conheceram o Evangelho por meio da capelania hospitalar. Conheço poucos, não poucos, que ao sofrer injustiça, correram para o Senhor em busca de esperança. Conheço homens que só encontraram a verdadeira fé depois do divórcio, depois de abandonados. Fé é a certeza de que mesmo quando tudo está dando errado e as águas da vida afundam o nosso coração, Deus está por trás dessa orquestra do universo, regendo e cuidando de nós e nos amando nesse processo. Quando Jonas foi lançado ao mar, a água o envolveu como um abraço gélido de uma justiça inevitável. Cada onda parecia um julgamento. Cada corrente, um murmúrio das palavras que ele havia ignorado. No poema O Homem e o Mar, que Charles Baudelaire vai dizer: vós sois, ambos os dois, discretos tenebrosos. Homem, ninguém sondou teus negros paroxismos. Ó mar, ninguém conhece os teus profundos abismos. Os segredos guardais, avaros, receosos. Jonas, perdido em um abismo externo e interno, era um homem que fugia não apenas de Deus, mas fugia de si mesmo. Foi no mar que Jonas descobriu que o arrependimento é como a profundidade do oceano. É assustador, mas é necessário atravessá-lo. Era quando as águas começaram a esmagá-lo, que as águas começaram a purificá-lo. Ele percebeu que o abismo dentro de si não era tão insondável quanto parecia diante de Deus que sonda corações e mares. O mar, tal como Deus, não revelou todos os seus segredos, mas trouxe Jonas a um ponto de confissão. O arrependimento de Jonas não foi só um grito de socorro, foi uma rendição. Submerso e sem fôlego, ele encontrou uma clareza que a terra seca não havia lhe dado. Em meio à escuridão do oceano, Jonas viu a misericórdia divina. Deus o alcançou no lugar de onde ele não podia mais se esconder, demonstrando que até mesmo nos abismos a mão do Senhor pode nos resgatar. Esse mar que afundava Jonas se converteu em um oceano de misericórdia. Foi Fernando Pessoa, meu poeta português favorito, que fez um poema chamado Mar Português, onde ele diz que Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. O mesmo mar que ameaçava Jonas com perigo e abismo foi o lugar onde Deus revelou a glória. Deus não revelou a sua salvação na calmaria, mas no ventre do caos. Foi ali que Jonas encontrou o espelho da graça, aprendendo que o perigo e o abismo também podem ser ferramentas do resgate divino. Ivan Lins compôs uma música chamada Madalena, imortalizada por Elis Regina, onde canta: "Ei Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu." Jonas percebeu que o oceano era uma gota comparado com o mar da graça que o rodearia. Quando Jonas
percebe a enorme tempestade da graça que estava diante dele, no meio daquele oceano revolto. Jonas percebe que ser engolido pelo peixe era o verdadeiro milagre. O verdadeiro milagre, irmãos, na verdade, não aconteceu no peixe. O milagre não aconteceu no ventre do animal marinho. O milagre aconteceu no coração do pecador. Não era no interior do peixe que Deus estava trabalhando, mas no interior do profeta que teimava em desobedecer. Irmãos, é por isso que nós temos Cristo no fundo do mar. Jonas, no interior daquele grande peixe, serve de sinal e de alerta da obra redentora de Cristo Jesus. O texto vai dizer no fim do verso 17 que esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Mesmo protegido por Deus, aquela era uma situação terrível. 3 dias dentro de um caixão molhado e submerso. Mas então ele volta, pela graça de Deus, à superfície. É isso que Jesus usa como símbolo da sua obra. Em Mateus 12, 38 a 41, Jesus usa Jonas como um tipo, uma figura daquilo que ele era. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A esta altura do ministério de Cristo, ele já havia realizado muitos milagres. Mesmo assim, fariseus e escribas pediam mais milagres para que provassem que Jesus era realmente o Messias. Jesus disse que não daria nenhum outro sinal, senão o sinal de Jonas. Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. O Filho do Homem permaneceria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Embora os ninivitas tivessem acreditado na pregação de Jonas, um profeta pecador, fujão, que queria a morte e a condenação daqueles a quem ele pregava, agora os fariseus e os escribas não criam no próprio Cristo, que queria a salvação da sua casa. Os ninivitas serão testemunhas de acusação contra eles, porque eles tiveram medo e creram. Aqueles que têm mais negam a fé. Queridos, talvez pudéssemos pensar que se nós víssemos um milagre tão grande quanto o milagre de Jonas, creríamos. Mas se nós não conseguimos crer em um sinal muito maior, que é o fato de Jesus ter morrido na cruz e ressuscitado dos mortos, nenhuma prova apologética, nenhum milagre nos fará crer. Lembra da história do rico e do Lázaro em Lucas 16? O rico morre, vai para o inferno, pede então que lhe seja permitido voltar dos mortos para avisar a sua família que havia uma vida após a morte. E a resposta é que eles tinham a lei e os profetas. Se eles não criam na lei e os profetas, nada mais seria suficiente. Achamos que é na sobrenaturalidade que teremos a prova que nos fará crer no Evangelho. Mas, irmãos, é a evidência do que Cristo fez na cruz que se prova um poder transformador em corações. Se Jesus aparecesse nos céus, muitos diriam que é uma alucinação coletiva. Se houvesse vídeo e foto do Novo Testamento, diriam que é montagem, é inteligência artificial, é fake news. Porque no fim das contas, o que os homens precisam não é de outra coisa, senão do sinal que Jonas prefigura. Há um Cristo que morre numa cruz. Há um Cristo que ressurge dos mortos, justamente para quebrar corações que não se satisfazem com os sinais e com as provas. O milagre de Jonas é pouco, quando comparado com o que temos do próprio Deus encarnado, morrendo numa cruz e ressuscitando dos mortos. Jonas ficou 3 dias dentro de um peixe. Um profeta fugitivo, pecador e não arrependido, mas é Jesus que encarna e leva sobre si os nossos pecados ao morrer e ressurgir por nós. Jonas é uma sombra da obra perfeita do Cristo vivo. Não sei se você sabe, Jonas é da região de Gat-Hefer. Gat-Hefer ficava a 5 quilômetros de Nazaré, o que fazia de Jonas um profeta galileu. Não é absurdo imaginar que Jesus passou por ali, talvez antes de iniciar seu ministério público. Pelo menos uma festa de casamento, onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus, foi nessa região. Dessa forma, é muito espantoso que os fariseus tenham tentado negar Jesus
dizendo que da Galileia não surge profeta algum. Jonas foi um profeta da Galileia. É curioso que, sendo o livro de Jonas uma crítica ao exclusivismo nacionalista, os fariseus indiretamente rejeitem Jonas como profeta. Os fariseus ignoram a mensagem de Jonas, a fim de continuar ignorando Jesus. Ao ignorarmos então a mensagem do profeta, nós ignoramos um sinal poderoso do próprio Cristo. Mas, irmãos, em quarto lugar, e aqui eu quero caminhar para o encerramento, nós temos obediência no fundo do mar, nós temos salvação no fundo do mar, nós temos Cristo no fundo do mar. Então, irmãos, aí que nós vemos oração no fundo do mar. Veja como o peixe se tornou um local improvável para que Jonas finalmente, pela primeira vez no livro, fale com Deus. Lembra do versículo 1 de Jonas 2, orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. Jonas não orou quando desviajou, não orou quando comprou a passagem para fugir para Tarsis, não orou quando a tempestade açoitou o navio no mar Mediterrâneo, não orou quando os marinheiros pagãos oravam, não orou quando foi atirado ao mar. Foi só quando foi engolido, tragado diante das profundezas do abismo, que ele sentiu a necessidade de orar. Irmãos, quantas vezes nós temos um Deus misericordioso que encontra formas agressivas de nos colocar de joelhos? Porque nos ama. Porque não quer que nós vivamos em fuga. Como é difícil, irmãos, orar quando estamos fugindo de Deus. Um rapper de Baltimore chamado Léo NB escreveu uma música chamada Tão Perto, onde ele diz: Senhor, me desculpe por fazer te ver pecar. Desculpa, Senhor, me desculpe por fazer te ver enquanto peco. Por te fazer ver enquanto peco. Não há como pecar sem que Deus veja. Não há como esconder de Deus as nossas falhas. Não há como encontrar um caminho para que Deus não descubra. Você esconde o seu adultério da sua esposa. Você esconde a sua vida dupla dos seus amigos. Você esconde os males e os pecados que você comete através do que for necessário para apagar os rastros do seu mal. Mas você sempre tem uma plateia no seu pecado. Há um Deus que assiste o seu adultério. Há um Deus que assiste a sua pornografia. Há um Deus que assiste a sua blasfêmia. Há um Deus que está lá e que você o faz ver enquanto você peca. Porque não há como fugir dele. Não há como escapar dele. Tentar fugir de Deus é como tentar fugir da existência. Tentar escapar de Deus é como tentar escapar da própria pele. É como fugir dos seus órgãos internos. Deus está lá. E o seu pecado é cometido diante de Deus. Como orar enquanto pecamos? A verdade, irmãos, é que todo pecado é uma oração. Todo pecado é uma oração blasfema. Todo pecado é uma declaração para Deus em sua face de que queremos viver arbitrando o bem e o mal para nós mesmos. No entanto, esse Deus que nos vê em pecado é o Deus que manda o seu Espírito para gerar em nós contrição e arrependimento. Não há como pedir que Deus vire o rosto enquanto transgredimos a sua vontade. Deus sempre vê, é constrangedor, é doloroso. O que o capitão do navio diz a Jonas antecipa o que ele viveria em Nínive. O capitão do navio, pagão, diz a Jonas: clame a Deus, ele pode ter misericórdia. O povo de Nínive clamaria a Deus e Deus teria misericórdia. Mas Jonas só obedeceu essa ordem quando se viu no fundo do mar. Por estar fugindo da presença de Deus, Jonas foge da oração. Porque quando fugimos de Deus, fugimos da obediência, fugimos da santificação, fugimos da vida de igreja, fugimos da leitura bíblica, inventamos desculpas para não congregar. Deus precisou derrubar Jonas, afogá-lo para que ele orasse. Jonas ora no fundo do mar, ora na barriga do peixe, ora em um lugar muito incomum. O que aprendemos é que esse Cristo no fundo do mar quer que a gente ore do fundo do mar. Eu acho maravilhoso o modo como o fraseado hebraico estabelece no versículo 1 que Jonas orou ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Ao Senhor, seu Deus. É no sofrimento que Jonas trata Javé como seu Deus. Jonas foge de Jeová na cidade santa. Jonas foge de Deus em Jope. Foge de Deus no barco. Foge de Deus no mar. Mas é dentro do peixe que ele encontra Jeová como seu. Se nós queremos que Deus seja mais próximo de nós, irmãos,
Se queremos que Jeová seja nosso, se queremos crescer espiritualmente, talvez precisamos nos acostumar a ver o sofrimento como uma escola da oração. O que Deus espera de nós durante o sofrimento não é que a gente entenda tudo. Jó não entendeu, até o fim do seu livro, o motivo do seu sofrimento. O que Deus esperava de Jó não era que ele entendesse. O que Deus esperava de Jó é que ele recebesse. É que ele permanecesse com a mesma postura, que ele orasse. Irmãos, Jonas não foi lançado no mar. Jonas foi lançado nos braços de Deus. Quando somos lançados aos oceanos da vida, nós estamos sendo lançados nos braços da graça. Porque Deus nos ama, porque Deus nos quer. Que filho quer estar distante de Deus? Que filho quer estar longe do seu pai? Irmãos, até quando continuaremos a fugir do Senhor? Porque em algum momento da vida, meus irmãos, a tempestade vai aumentar. Em algum momento da vida a gente cai do barco. Em algum momento da vida a gente é engolido. O que nós precisamos é de uma postura de oração que nos permita ser engolidos pelos braços de misericórdia do Senhor. Somos crentes, crentes de verdade. Deus manterá a sua promessa, porque Ele não pode negar a si mesmo, porque Ele continua nos recebendo mesmo em nossas falhas, mesmo em nossos erros, mesmo em nossos pecados. Mas cuidado, não vá longe demais, porque Deus vai te achar. Se somos filhos, somos abençoados quando Ele nos acha. Se fugimos e continuamos fugindo e obstinadamente continuamos no pecado, deixamos claro que não somos filhos. E se formos achados, será pelos dentes de... Permita-me concluir. Talvez o conto mais famoso de Guimarães Rosa se chama A Terceira Margem do Rio. Foi publicado em 1962. Uma narrativa meio metafórica que é contada da perspectiva de um filho, cujo pai decide construir uma grande canoa e viver no meio de um imenso rio. De vez em quando, alguém ia até o rio para mostrar para ele um bebê, ou para deixar uma comida, mas o pai nunca respondia. Até que depois de muitos anos, o filho vai até o rio e pede ao pai para trocar de lugar com ele. O pai finalmente responde com um aceno. Começa a remar para buscar o filho. Mas o filho, assustado, corre e vai embora. É aí que o conto começa a fazer sentido. O pai, na verdade, estava morto. Tudo não passava de uma metáfora para a morte. Ninguém queria ir até onde o pai se encontrava, porque ali era o fim da vida. Por isso que o conto se chama A Terceira Margem do Rio. A margem do rio é onde o rio toca a terra, onde a água toca o solo. Agora, a água toca o solo não só por duas margens, mas por três. Você tem uma margem direita, uma margem esquerda, mas você tem o fundo do rio. No fim das contas, aquele pai teria se afogado. Às vezes, é em meio a nossos planos que o Senhor nos conduz à terceira margem do rio. E a verdade é que Deus espera que nós possamos construir um altar na terceira margem do rio. Que diante dos momentos em que a vida parece que vai acabar, diante dos momentos em que parece que é o fim da vida, diante dos momentos em que o diagnóstico é incontornável, em que a falência é inevitável, em que o casamento não tem mais restauração, em que o relacionamento ruiu, é no momento em que as esperanças humanas se encerram, que Deus espera encontrar um altar de adoração. Foi na terceira margem do rio que Jonas encontrou a Deus, de onde foi resgatado pelo Senhor. Mesmo quando pensamos que a vida nos escapa, lembre, Deus está lá. Deus está do nosso lado. Deus se afoga conosco. E Deus entra conosco na boca do peixe para ali trabalhar no nosso coração. Só o Deus vivo pode nos resgatar desses momentos. Uma certa canção canta: ande onde a onda te levar. Se naufragou, faça desse drama a sua hora. Faça disso a hora de recomeçar. Para conviver com a dor. Para a dor também saber passar. Como cristãos, precisamos saber conviver com a dor. Precisamos fazer do drama a nossa hora. Andar onde a onda nos levar. E se a gente naufragar, talvez seja a hora de recomeçar. Às vezes não é a hora de aprender a nadar. É só a hora de clamar por um único que pode nos devolver a respiração. Cientes que muitas vezes a dor também vai saber passar. E que em algum momento há um Deus que nos enxugará. Há um Deus que nos devolverá o batimento cardíaco. E que acima de tudo removerá de nós o coração de pedra. Para por meio da sua aliança nos dar um coração de carne. Que não respeita as nossas fugas.
mas se preciso nos mastiga para nos devolver à sua casa. Deus os abençoe, vida longa, Forcaveira, que Deus possa nos dar um fim de noite.